Bom, pessoal, conforme prometido na última aula, eu vou te passar aqui alguns exercícios para fixar o que você já aprendeu. Nas escolas tradicionais, você aprende muita lista de palavras, né? Muita palavra nova, vocabulário e tudo mais. E muita coisa não fica na sua cabeça. Você termina o curso, você faz uma prova e tudo mais, e parece que some tudo da sua cabeça. Então eu vou te passar aqui uma coisa que você não aprende nos cursos tradicionais, que é como fixar. Você é exposto a muita coisa, mas o que interessa mesmo para você é o que fica, é o que você lembra, o que você consegue usar. Então, vamos lá, sem mais delongas, pro exercício. Bom, você não vai depender só de lista para aprender. Vou aprender aqui uma lista de vocabulário de nomes de frutas. Aqui são as cores. Aqui... Não fica separando muito assim em lista, tá bom? Foque mais no que a gente vai ver aqui em seguida. Mas você aprendeu uma palavra nova. Quer que aquela palavra fixe na sua cabeça? Qual é a estratégia que você pode estar fazendo para que aquilo fique? Bom, temos 3 coisas. Primeiro, aprenda a pronúncia correta. E coloquei entre aspas aqui, daqui a pouco eu te explico por quê. Mas primeiramente, você aprendeu uma palavra em uma lista. Ou seja, aquela palavra está escrita. Você não sabe como se lê ela, né? Você vai ler ela do seu jeito. É como se fosse em português. Ou baseado em alguma outra palavra que você já viu em inglês. Porém, você não sabe se aquela lá é a pronúncia que você vai ouvir das pessoas. Então, procure saber a pronúncia correta. E por que correta entre aspas? Porque tem vários sotaques diferentes, né? Correto no sentido de entendível, sabe? Algo fácil de entender. Então, procure vários sotaques, né? Várias pessoas falando aquela palavra para você entender como que soa, né? Como que vai ser para você, como que você vai imitar aquelas pessoas falando, que aí você vai ser bem compreendido. Se você falar só do seu jeito, ler como se fosse em português, não vão te entender, tá? Primeiro, você vai ouvir aquela palavra isolada, tá? Vou até fechar aqui, já teve spoiler aqui. Você pode ouvir aquela palavra isolada. Num primeiro momento, tudo bem, não tem problema. Só que você não vai fazer isso pra sempre, tá? Você pode fazer isso uma vez, 2 vezes, mas no restante você vai ter que ver aquela palavra em contexto. Palavra isolada não gruda na cabeça, tá? Guarda bem isso. Porque você às vezes pensa assim, vou ler uma listinha de palavras aqui, e aí, na hora de falar, eu vou lembrar de alguma dessas aqui. Ou vou lembrar a palavra exata que eu preciso vai vir na cabeça porque eu já li o dicionário inteiro. Não é assim que funciona. Então você vai procurar saber a pronúncia. Tem no Google Tradutor, clicar lá para ver a pronúncia. No YouTube você pode fazer isso, você pode pesquisar lá How to Pronounce. E tem muitos outros aplicativos, sites que você pode estar fazendo isso. Agora, o que eu mais recomendo você fazer é ver aquela palavra em contexto. Então você precisa ver aquela palavra em contexto, em frases. Não a palavra só solta. A palavra solta para você ver como é que é a pronúncia dela. Mas na frase você já percebe que ela já emenda com outras palavras. E aí tem algumas ferramentas que você pode estar usando, tá bom? Em primeiro lugar, eu recomendo essa aqui, ó. Eu vou colocar em primeiro lugar essa aqui, ó. Ouvir a pronúncia da palavra em uma frase. Tem 3 sites aqui que eu recomendo você usar. Eu vou te mostrar aqui como que eles funcionam. Começando com esse site aqui que se chama Youglish. É um site muito bom para você encontrar uma palavra que você aprendeu em uma lista num diálogo, num discurso e alguma coisa. Então, aqui tem alguns exemplos para você pesquisar. Então vamos supor que eu aprendi a palavra power. Então você vai pesquisar aqui, ó, power. E aí você consegue filtrar pessoas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália. Deixa eu ver, tem até mais opções aqui, ó. Da Nova Zelândia, Canadá, Irlanda. Então você pode procurar aqui por sotaques, pessoas dessas regiões aqui, tá bom? Eu sei que isso é muito genérico. Tipo, Estados Unidos tem 50 estados dentro dele. Tem muitas regiões diferentes, muitos sotaques diferentes, mas é só um jeito de filtrar, apesar de ser um filtro bem amplo, tá bom? Então você clica aqui em Say It, que é diga, e aí você vai encontrar aqui um vídeo e que a palavra que você pesquisou, né, no caso aqui power, está sendo usada. And the power of the individual to become something. Então você percebe que ele te mostra aquela palavra sendo usada e ela está dentro de uma frase, né? Não é uma palavra solta igual no primeiro exemplo que a gente viu. And so a liberal... Olha que legal. Tem até o texto aqui embaixo. A gente vai falar daqui a pouco desse exercício. É um exercício muito útil que você pode fazer. Mas você vê que a palavra vai aparecer aqui. View. Deixa eu ir para um próximo exemplo. Você pode clicar aqui e ir para um próximo vídeo que aquela palavra está sendo usada. O power aqui sendo usado, tá vendo? Ele destaca a palavra, então você pode ver ela no meio da frase. Isso é muito bom porque, primeiro, tem contexto, você precisa de ver a palavra em contexto, tá? A palavra solta não fica na sua cabeça. Então você precisa ligar ela com alguma coisa. Às vezes você vai lembrar da palavra power porque tem, sei lá, Power Rangers. Você vai lembrar do power porque tem um botão power em algum dispositivo. Você vai ter referências, tá? Você precisa dessas referências para que a palavra venha à sua mente e você tenha ela na ponta da língua na hora de falar. Outro site muito bom para fazer isso é o Play Phrase,
que é um site que mostra cenas de filme e séries que aquela palavra está sendo usada. Você pode pesquisar, inclusive, frases, tá? No Youglish, agora há pouco eu coloquei palavra, mas você pode colocar frases. Vamos supor que você aprendeu uma frase nova, uma expressão, uma gíria. Aí você coloca lá para você ver pessoas diferentes falando, ver, né? Ver e ouvir, literalmente. Ver e ouvir as pessoas usando aquilo que você aprendeu. Então, vou dar o exemplo do... Ó, tem até frases de exemplo. Então vamos supor que eu aprendi come on. Come on. Come on. E aí eu quero ouvir pessoas falando come on. Aí já aparece um vídeo, ó. Alright, you guys, let's go. Come on, come on. Você vai ver no meio de uma frase. Outro site que dá pra fazer isso é esse Yarn. Você pode pesquisar aqui e ele vai te dar uma cena de um filme, de alguma coisa que aquela palavra esteja sendo usada. Então, olha só, e aqui. É uma expressão aqui. Então, você coloca aqui, e aqui. E aí você pesquisa. Você vê várias cenas de filmes e séries, né, que as pessoas falaram, e aqui. Então, você vai ouvir pessoas diferentes falando aquela palavra, sotaques diferentes. Você vai ver uma situação, né? Então, você não tá só ouvindo um som. Você não tá só vendo aqueles caracteres escritos na tela. Não, você tá enxergando a situação, sabe? O sentimento, o feeling, a essência da palavra sendo transmitida pela imagem. Então você vai lembrar muito mais. Outra coisa legal que dá pra fazer também é usar a transcrição do YouTube, né? Quando você tá assistindo um vídeo no YouTube, você pode arrastar e tem lá mostrar transcrição. Você pode ver o texto, a transcrição daquele vídeo, e você pode pesquisar aquela palavra. Então, se aquele vídeo contém aquela palavra em algum momento, você pesquisa e encontra ela no meio do vídeo. Então, é mais ou menos o que o Youglish faz, só que um pouquinho mais manual. Flashcards, recomendo também, é bem legal, só que não é a melhor estratégia, tá? Não é a melhor, é tipo um suplemento ali, mas funciona também. Que são basicamente aqueles aplicativos tipo Anki, que você tem que memorizar uma frase pronta. E outra coisa, palavra solta não funciona tão bem, sabe? Depende muito de quais são as referências que você tem, tá? Foca mesmo em colocar em frases. Se for flashcards, faça com frases, tá? Você pode também pesquisar por assunto, né? Vamos supor que você aprendeu a palavra de um assunto específico. Eu aprendi a palavra placa de vídeo em inglês. E aí você vai pesquisar coisas sobre computador. E aí você vai ouvir mais palavras e aquela palavra vai estar em algum lugar. Ali vai estar presente naquele assunto. Você vai ligar também essa palavra que você aprendeu com conceitos, situações, sabe? Como eu disse lá atrás, o sentimento que aquela palavra carrega. Então é muito mais profundo do que apenas a tradução da palavra, ou só a escrita, ou até a mesma pronúncia dela isolada. Você precisa colocar as palavras que você aprendeu em contexto, ok? Então, primeira coisa, ó, aprendi a palavra em uma lista. Aprendi uma listinha de palavras aqui e eu quero que elas fixem na minha cabeça, não quero esquecer elas. Coloque elas em contexto. Claro, você precisa saber a pronúncia dela isolada também, mas foque aqui, palavras em contexto. Vamos lá. Outra coisa que a gente quer fazer é nunca mais esquecer, né? Então isso aqui resume tudo que a gente falou ali atrás. Você precisa ver, ouvir, ou seja, usar, né? Você vai usar a palavra para entender, usar para ouvir, usar para identificar diversas vezes. Olha aqui, ó. Vou colocar uma ênfase aqui, ó. Diversas vezes. Quando você aprende uma coisa, quando criança, você não vê aquilo uma vez só, né? Imagina só. Você aprendeu sobre alienígenas quando criança. Talvez alguém te contou uma história para dormir, você viu um vídeo na televisão, né? Você viu algum programa de TV, você viu seus colegas falando, você viu uma revista, um filme, e aí alguém contou de novo alguma coisa sobre isso. Foram vários contatos com isso, vários contatos com essa palavra. Você viu o filme do ET, né, por exemplo. Então, não é um único contato com aquele conceito, com aquela palavra que vai fazer você lembrar daquilo. Você precisa ver algo diversas vezes. Não tenha medo de repetição, tá? Repetição basicamente é o segredo para fixar as coisas, né? O que a gente viu aqui em contexto, você vai ver uma mesma palavra em várias situações diferentes, vários sotaques diferentes, pronunciando aquela mesma palavra. Então você vai estar, de uma certa forma, repetindo. Por mais que seja diferente o jeito das pessoas falarem, o contexto que as pessoas estão falando, a palavra é a mesma, então ela está sendo repetida ali. Então você precisa ver a palavra várias vezes. Uma única vez que você vê aquela palavra não é o bastante, a menos que você tenha bastante referências. O que é uma referência? Eu aprendi a palavra nest. Vou usar o exemplo de um aluno. Aprendi a palavra nest. Nest. O que é nest? Nest significa ninho. Então tem a palavra Nestlé, né? O Nestlé tem o símbolo de um ninho. Então é uma referência, tá vendo? Referência. Ou você aprende uma coisa que é o nome de um filme.
Ah, Ghost. Ah, tem um filme chamado Ghost. Ah, lembrei de um filme. Ou se parece com português, né? No caso dos cognatos que a gente viu lá em cima, na outra aula. O cognato parece com português, então acaba virando uma referência, né? Tipo, eu lembro de information porque parece com informação. É uma referência, uma conexão. Você tá vendo que a palavra não fica solta na sua cabeça? Quando você tem referências? Às vezes você lembra uma marca, um filme, um termo em português que a gente já usa no Brasil mesmo, que parece com essa palavra em inglês. Então isso vai fazer com que você lembre mais dessa palavra. Pensa assim, você aprendeu uma palavra nova. Imagina que você adquiriu uma flor. Imagina que essa aqui é uma flor, ó. Uma florzinha. E aí, essa flor, se bater um vento nela, ela voa, né? Ela voa e vai cair em algum outro lugar. Não vai cair ali na onde você quer. No caso, é o seu subconsciente, né? Você quer que aquela palavra venha na ponta da língua. Que ela seja uma palavra automática, ela não vai estar aqui. Mas quando você aprende ela em contexto, quando você liga ela com alguma coisa, é como se você colocasse ela no chão ali. E aí, quanto mais referências você tem, mais raiz você vai criando. Mais raiz. E aí você vai fortalecendo ela. Entendeu? Você não vai esquecer mais daquela palavra. Ela vai ramificar para outras palavras. Você vai aprender outras a partir dela. Então você vai expandindo o seu vocabulário, você vai fortalecendo o que você já tem, baseado em ver aquela palavra sendo usada. Baseado nisso. Uma coisa tão simples, né? Você aprendeu uma palavra nova, você precisa ver ela sendo usada. Outra estratégia que você pode usar são textos curtos, tá? Isso é muito bom. Melhor ainda se você tiver o áudio. O texto curto, você vai se expor, né? Você vai se deparar com palavras novas ali, e aí você vai fazer o outro exercício que eu vou falar daqui a pouco, que é quando você procura aprender palavras novas. Então você já vai fazer várias coisas. Você vai reforçar o que já sabe e você vai também se expor a vocabulário novo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E o melhor de todos, histórias. Nosso cérebro é basicamente feito para entender coisas através de histórias, através de sequência, coisa que faça sentido, sabe? Que liga uma coisa com a outra. Isso tem a ver também com referências, tem a ver com coisas que você já conhece, algo que se parece, né? Basicamente você está só identificando padrões, né? Você identifica, tipo, tem um padrão aqui, isso parece com isso. Imagina só que você viu um animal bem diferente. Aí você fala, nossa, esse animal parece com um cachorro, ou parece com um gato. Tá vendo? Você tá sempre comparando com alguma coisa que você já viu. E quando se fala de memória, a gente tá sempre procurando esses padrões. Em histórias as coisas fazem sentido, né? As coisas se conectam. É uma ótima estratégia para você lembrar melhor das coisas, tá ok? Então, pode ser através de vídeos do YouTube, contando histórias, né? Livros, textos curtos, como que a gente já falou aqui em cima, né? Vou até ligar com ele aqui, ó. Colocar aqui embaixo. Filmes e séries, tá? Isso é muito bom. E, de novo, você vai se expor a vocabulário novo aqui. Então, você não vai só reforçar aquela palavra que você aprendeu. Você vai ver palavras novas, vai identificar coisas novas ali. Você vai usar a palavra, você vai usar ela, você vai identificar ela. Então, se aprender uma palavra nova, você basicamente tem ela no seu radar, né? Você tem ela no seu radar. Você sabe que ela existe, então quando você ouvir ela, você vai identificar ela. E aí o que eu tô propondo para você fazer é você procurar situações em que você vai precisar identificar ela, entendeu? Que aí você vai reforçar o sentido daquela palavra na sua cabeça, você não vai esquecer. Então, quanto mais vezes, quanto mais cenários diferentes, quanto mais pessoas e sotaques diferentes você ouvir aquela palavra, melhor, mais ela vai fixar na sua cabeça. Em português você só fala bem porque você já ouviu várias vezes as palavras que você fala no seu dia a dia, as frases prontas, em vários cenários diferentes, e houve muita repetição, muita repetição. Outra coisa que você pode fazer é falar ou escrever a palavra que aprendeu. Mas lembra que falar é basicamente o resultado de tudo isso. Quando você fixa bem a palavra na sua cabeça, ela vai vir na ponta da língua, então é meio que o resultado, você não vai focar tanto aqui, tá? Escrever é uma ótima ideia, que você vai anotar o que é importante. Então o seu cérebro já pensa, opa, se tá anotando é porque isso eu preciso priorizar, né? Estudar é opcional, tá? É só para quem gosta mesmo, para quem quer aprofundar e tudo mais. Eu vou propor alguns exercícios rápidos aqui, ó. Tem um site chamado WordType. Esse site é muito legal para você ver os usos de uma palavra. Então vamos supor que eu queira saber sobre a palavra fast. Então eu pesquiso ela aqui e ele vai mostrar que fast é um verbo. É o verbo abster do que comer, ou comer pouca comida,
né? Ou seja, esse aqui é o verbo jejuar. Fast também é o jejum. Então, jejuar, jejum é fast. Fast também é o advérbio. Fast também é o adjetivo, né? Rápido. Fast também é uma interjeção. Você vai vendo todas as aplicações daquela palavra. Isso é muito importante, porque isso é algo muito frequente em inglês. Assim como em português, né? Uma palavra, ela pode ser usada em várias situações. Então, ela depende muito do contexto. Depende da frase que ela se encontra para ela ter uma determinada tradução. Então, é um ótimo exercício para você que quer estudar e quer explorar mais o vocabulário que você aprendeu. Outra coisa que eu sugiro você estudar é Connected Speech. Você pode pesquisar isso na internet, você vai ver muita coisa sobre muito material em relação a isso. O que é Connected Speech? É a emenda das palavras. Quando você emenda uma palavra com a outra, aquela palavra parece que... na verdade, duas palavras parecem ser uma só, né? Quando você fala em português, por exemplo, parece uma palavra só para quem tá aprendendo, né? Tipo, nossa, você não falou duas, falou uma só. Por quê? Teve Connected Speech. Em inglês isso é muito comum. Então, a palavra... Voltando aqui pro que a gente viu, né? É interessante você saber a pronúncia de uma palavra isolada, mas vai ser melhor ainda aprender em contexto. Então, quando você vê a palavra em contexto, uma frase, em uma situação, você vê que ela tá toda emendada, né? Ali, ela é falada mais rápido, talvez ela tenha menos ênfase do que você imagina. Então, é muito importante esse exercício e essa noção do Connected Speech. Encontre sinônimos. Isso é muito interessante também. Tem um site chamado Power Thesaurus. Esse site aqui, chamado Power Thesaurus, é muito bom para você encontrar sinônimos. Então, eu vou usar o exemplo aqui de fast, igual eu falei agora há pouco. Ó, fast, eu quero saber palavras parecidas com fast. E aí, ele me mostra que, ó, quick também significa rápido. Rapid também significa rápido. Ó, speedy, tudo isso aqui são sinônimos, ou seja, tem o mesmo significado do que a palavra fast. Isso é muito bom para expandir o seu vocabulário, tá bom? E é um site que dá para você pesquisar outras coisas também, ó, antônimos, definições, você pode ver aquela palavra em uma frase. Tem também essa parte aqui de idioms, que eu acho bem interessante, que você pode ver se tem uma gíria, alguma expressão que aquela palavra pode ser usada. Você pode também estudar listas de palavras relacionadas, só que eu coloquei até aqui, ó, limitado. E você percebe que nessa aula eu falei várias vezes que você precisa de contexto, né? Você precisa ligar a palavra com uma história, com uma referência, com um sentido, com um feeling, certo? Então, lembre-se que sempre que você estuda lista, sabe, palavra solta, coisa assim, ou até frase solta, muitas vezes, né? Tipo, se for uma frase fora de contexto, uma frase nada a ver, sim, ela não fica na sua cabeça, né? É muito limitado. Então, é interessante, não é inútil, porém, tenha isso como um suplemento. Imagina só na sua alimentação, né? Um suplemento não é a refeição. Você não pode deixar de comer, né, para tomar só suplemento. Não, suplemento é para suplementar. É algo a mais que você pode fazer, tá? Quiz, mesma coisa. É um suplemento. É satisfatório, né? O quiz é legal, né? Vamos falar do Duolingo mais claramente. O Duolingo é legal de fazer. Ah, nossa, interessante. Porém, memória de curto prazo, tá? Não fica na sua cabeça por muito tempo. Por quê? Não é parte de uma história, não tem uma sequência, não faz sentido, tá bom? Apesar de que no Duolingo tem uma parte de histórias que eles colocaram recentemente, é muito legal. Inclusive, faz mais sentido do que aquelas frases aleatórias que você vai fazendo, tá? Então, sempre ligue o que você está aprendendo com um contexto, que aí, mesmo o estudo, mesmo o formal, sabe? Mesmo no papel, vai fazer mais sentido o que você está estudando, certo? Agora sim, a gente vai fazer o caminho inverso do que a gente fez aqui em cima. O que a gente fez aqui em cima? A gente viu uma palavra, uma lista, né? Como se estivesse estudando aquilo que a gente viu. E aí a gente procurou ver como que aquela palavra é pronunciada, a gente procurou fixar aquela palavra, ver ela em contexto, né? Colocar ela no nosso radar pra gente ver ela mais vezes e tudo mais, tá? Mas a gente pode também fazer o oposto. Você pode simplesmente buscar aprender palavras novas. E não precisa ser numa lista necessariamente, tá? Você pode estar se expondo ao inglês para ver palavras novas, tá? Então eu vou colocar aqui alguns exercícios que você pode fazer. Texto com áudio é o exercício mais benéfico que você pode estar fazendo, tá bom? Tem outros exercícios bons também, só que esse é muito benéfico. É algo que você pode fazer todo dia, tá? Pensa na academia, pensa um exercício que você faz desde sempre, sei lá, alongamento. Né? Alongamento é uma coisa que, seja uma pessoa que está fazendo o primeiro dia de academia, ou uma pessoa que já faz há 10, 20 anos, é uma coisa que
tem que fazer sempre. E como que você pode encontrar isso? Tem muito vídeo no YouTube que tem historinha com texto embaixo. Tem o próprio Youglish que eu te mostrei lá em cima, que tem como você fazer isso. Você pode assistir um filme com legenda em inglês, um filme com áudio em inglês e legenda em inglês também, tá? Ou seja, tem inúmeros exercícios que você pode fazer, tá bom? O que eu recomendo você fazer é sempre colocar algo do seu nível, tá? Se você é iniciante, coloca uma coisa mais tranquilinha ali, um desenho, pra você não se frustrar, tá bom? Lista de palavras, beleza, vou até tirar ela daqui, ó. Por quê? A gente já falou bastante, né? Sobre listas, uma coisa já limitada, é uma parte do estudo em si. Sim, faz sentido aprender palavras novas através de uma lista. Claro, faz sentido do ponto de vista acadêmico, né? Tipo, eu gosto de estudar, eu quero aprender palavras novas, vou pegar uma lista. Porém, não é a melhor forma para você se expor ao vocabulário novo, ok? Já falei sobre textos curtos ali em cima. E o legal do texto curto é que é uma historinha. Por mais que seja curta, ela tem começo, meio e fim. Então ela faz sentido, você sabe o que aconteceu. Então, as palavras que estão lá vão entrar na sua cabeça já com uma história, sabe? Com uma conexão. Não vai ser uma coisa solta. Faça o caminho inverso. Faça o caminho inverso de tudo que a gente fez aqui. A gente aprendeu uma palavra nova, né, aqui, e tentou se expor a ela. Mas você pode fazer o contrário, que é se expor ao inglês. E através dessa exposição, você vai identificar palavras novas. E aí você pode ficar livre para anotar, pesquisar o que significa as palavras que você ouviu e tudo mais. Mas lembre-se, se o que você está sendo exposto for abaixo de 80% de compreensão, vamos supor que você entenda só metade do que você está ouvindo. Já fica um pouquinho frustrante, sabe? Você não consegue continuar por muito tempo. Agora, se você entende já 80% do que está ali, vai ficando mais legal, sabe? Mais empolgante ali você continuar. Então, se você é iniciante, pega lá, sei lá, um desenho bem simples. Pega Peppa Pig, por exemplo. Vai assistindo lá e vai gradualmente aumentando o seu nível de conteúdo. Mas tenta manter ali em 80% ou mais do que você está assistindo de coisas compreensíveis. Certo? Agora, aqui tá a chave de ouro pra gente fechar essa aula. Imersão. Uma imersão artificial. Se fala muito de AI, né? Hoje, de IA, que é inteligência artificial. Vamos falar agora de outra IA. Imersão artificial. Você precisa estar exposto ao inglês. Não adianta. Sabe? Não tem escape. Não tem escape. Se você quer aprender uma língua, você precisa estar sendo exposto a ela. Tá? Você precisa ouvir coisas nessa língua, você precisa ler coisas nessa língua, precisa falar com pessoas nessa língua, tem que se conectar com coisas que fazem sentido para você nessa língua. Então, eu tenho aqui algumas sugestões. Leia, ouça podcasts, assista vídeos curtos, né? Tem várias plataformas hoje em dia, tem o TikTok, por exemplo, que tem vídeos curtos, você pode ver coisas em inglês lá, tá? Se exponha ao inglês. Você não está estudando aqui, certo? Não é estudo. Mas você está sendo exposto, que é mais importante que o estudo. Filmes e séries, você pode conversar com um estrangeiro, você pode ter uma conversa simples com um professor de inglês, por exemplo. Já é uma imersão, é um momento em que o português não existe, você está imerso naquela língua. Uma coisa que eu sugiro você fazer, inclusive, é pegar um filme. Pega um filme que você gosta e que tem um livro daquele filme. Que aí você vai assistir o filme, você vai ler o livro, você vai assistir um podcast ou ouvir, né, um podcast de pessoas falando sobre aquele filme, os atores daquele filme falando. Você vai ver vídeos curtos sobre aquele filme, você vai conversar com alguém sobre aquele filme, aquele livro, ou com um professor sobre esse assunto. Ou seja, você tem uma total imersão. E aí, no fim do dia, você está conseguindo falar sobre aquele assunto específico com todo o vocabulário que você precisa. Esse aqui é o segredo, imersão. Poderia resumir tudo, sabe? Tudo que eu já aprendi até hoje sobre idiomas. Se você não tem imersão, se você não passa tempo com o idioma, você não aprende. Pessoal, obrigado por assistir mais essa aula. Ainda não é meu aluno e quer fazer parte do meu grupo de alunos, tem um link aqui embaixo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.